Pronto, gente. Bom dia, nono ano. Então, gente, hoje é sexta-feira, vamos continuar mais uma aula de história e a gente vai dar continuidade às questões do capítulo 11, tá bom? Então, por exemplo, olha, a gente vai ter a quarta questão falando, pedindo para que você escreva algumas coisas que aconteceram antes que Lula fosse presidente, já que estamos falando sobre Lula, né? Então a alternativa A você pode, letra A você pode começar dizendo sobre, por exemplo, que ele começou com os diretas já, né? Antes disso, você pode o que mais? Lá pelo 1980, você pode também, por exemplo, falar sobre as eleições de 1989 e 94, que é exatamente quando ele é eleito, tá? Então, esses foram alguns caminhos que aconteceram, né? Bem poucos, mas decisivos para Lula. Pronto. A B vai pedir que você escreva algumas medidas positivas e negativas no governo de Lula. Então, o que, professora? Duas medidas positivas por exemplo, sobre o PAC, né? Que era sobre a questão de aceleração, né? A questão também do Bolsa Família, que ele ampliou essa ideia aí do Bolsa Família. E essas seriam as ideias positivas, né? As medidas positivas do nosso, então, naquele momento, presidente, certo? O que mais? Agora, medidas negativas. As mesmas medidas positivas poderiam se tornar, na minha opinião, negativas. Porque, por exemplo, o Bolsa Família, na minha opinião, deveria ser mais investigado. Não da parte dele, mas de outros, né? Por quê? Porque muita gente que não tem necessidade de estar com esse dinheiro, com essa ajuda de custo, estava recebendo e não precisava. Então, penso que se tornou uma medida negativa por causa disso. Não o programa foi muito bom. E também sobre a parte, né, da questão do mensalão e alguns desvios que houve, né, por exemplo, de desvios financeiros. Penso que deveria ter outro tipo de medida, né, do nosso atual, na época atual presidente, que era Lula, e não houve essa medida, né? Ele ficou como se fosse de mãos atadas. Sobre a questão do mensalão, eu penso nisso aí, certo? Bom, aí você vai ter. O que mais, professora? Você vai ter então aí a questão número 5, que vai pedir que você diga em que a presidente Dilma, por exemplo, ela era semelhante ao governo de Lula e diferente, né? Então, por exemplo, foi semelhante com as medidas sociais, né? Que ela permaneceu ainda com o Bolsa Família, permaneceu durante um tempo com medidas que Lula tinha feito anteriormente. A questão da aproximação com o povo, medidas sociais. Começou a ficar diferente quando ela, por exemplo, ela promoveu, levou, né, a ideia de que se houvesse, na verdade, o corte de 50 bilhões, um corte de 50 bilhões, né? Deixa eu voltar aqui. Página 189. Um corte com 50 bilhões de reais, né? Ela promoveu esse orçamento aí, federal, onde deveria esse corte aí. Com esse corte, aí nós tivemos consequências. O que, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleramento, ele ficou sem investimento durante um tempo. Não só ele, mas outras obras públicas também. O programa Minha Casa Minha Vida sofreu por conta disso. Então, essa foi uma medida que não foi legal, que foi diferente da de Lula. E a questão do plebiscito, que ela levou, então, que levou a ideia desse plebiscito para que o povo, ao público, né? Esse plebiscito. Não foi muito à frente, né? Não deu muito certo. Né? Então, duas medidas diferentes da de Lula. Bom, o que mais? Aí vocês vão ter aí, por exemplo, a questão alternativa à letra B, da mesma questão 5, que vai dizer: o texto acima nos fala de um projeto social nacional lançado no segundo ano do mandato da presidenta Dilma. Que projeto é esse? Na sua opinião, qual a importância de projetos como esse para a população? O texto lá acima, né? Então, vai falar sobre a presidenta Dilma, vai falar sobre... você tem palavras aí que vão chamar a atenção: o Brasil Carinhoso, o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso,
ela vai estar no rádio falando sobre isso, né? Então, por exemplo, vai atender mais de 1.500 creches em todo o país até o final de 2014. A meta é de 6.000 novas creches, né? Por exemplo, aí é uma coisa pessoal sua. O que você acha desse projeto? Né? Você concorda com esse projeto? Você acha que é um projeto bom, Brasil Carioso? Né? O nome é muito legal, né? Porque vai ajudar bastante, tá bom? Então, esse aqui é pessoal. No outro vídeo, eu vou dividir em dois, a gente fala sobre isso, tá? Não sai daí, a gente volta já.